Olá a todos e a todas, eu sou Daniel Santos, esse é o Café com Lepes e hoje a gente tem a alegria de receber aqui o Saulo Barreto, que é um inovador social. O Saulo é um engenheiro de graduação, mestrado e doutorado, que quando voltou para o Brasil percebeu que o lugar dele era em promover a inovação social, especialmente em territórios vulneráveis e tentando modificar a vida de jovens através do empreendedorismo e da superação. O Saulo criou há alguns anos o IPTI, que atualmente está numa fase de transição para a organização que atualmente ele dirige, que é o The Human Project. O IPTI é um Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação que se instalou em Santa Luzia do Itaí, em 2006, e que desde então vem transformando muitas vidas. Saulo, muito obrigado. Você gostaria de se apresentar para a nossa audiência, por favor? Bom, obrigado, Daniel. Bom dia a todos e a todas. Como ele falou, meu nome é Saulo Barreto, eu sou sergipano, o que me dá um certo grau de exclusividade, né? Porque quem nasce em Sergipe quase ninguém sabe nem onde fica. E eu me formei em engenharia, como você falou, lá em Sergipe. Depois eu vim para a USP de São Carlos fazer mestrado, doutorado, fui para a Alemanha, voltei. Mas, na verdade, durante boa parte da minha vida, a minha especialidade era ser vagabundo. Eu não sabia para que eu prestava. Então, eu passei boa parte do meu tempo. Felizmente, existiam bolsas para sustentar vagabundos. Mas eu fiz o meu mestrado, doutorado, depois fui para o Unicamp fazer pós-doutorado. E aí virei professor universitário numa universidade privada perto de São Paulo, em Mogi das Cruzes. E aí começa a mudar a minha vida totalmente, né? Conta para nós, então, os seus primeiros passos nessa transição, porque eu sei que o IPTI inicialmente foi criado em São Paulo. Em algum momento você decidiu encarar esse desafio de ir para um município com um dos menores IDHs. E não apenas você transferiu a sede da tua instituição, como você mesmo se mudou para lá, para viver aquela realidade. Como foi esse teu processo? Veja, eu comecei a ser professor e virei workaholic em 97. E eu trabalhava, minha formação é de trabalhar com métodos numéricos aplicados a problemas de engenharia. E quando eu cheguei na Universidade de Mogi das Cruzes, o aluno de graduação, a realidade dele é exatamente o contrário do que eu tinha experimentado até então. Eu sempre vim de escola pública, de universidade pública, UFES, USP e Unicamp, onde está a elite econômica, porque teve o privilégio de pagar boas escolas. Então, eu passei a lidar com alunos que tinham vindo de escolas públicas, muitas vezes com a má formação do ensino médio, então não tinham uma bagagem complicada de matemática e física, que eram requisitos básicos para você entender. Eu dava aula de resistência dos materiais, que para quem faz engenharia vai saber que é a disciplina que todo mundo odeia, e a boa parte é reprovado. E aí, o aluno que eu atendia é um aluno que trabalhava o dia inteiro em São Paulo, pegava um ônibus no final do dia para ir para Mogi das Cruzes, jantava um pastel, tinha aula das 7 às 10, depois pegava o ônibus de volta 10h30, chegava em casa 1h da manhã, 2 da manhã para começar todo o ciclo de novo. E aí eu e alguns amigos que tinham bom senso, a gente falava, cara, a gente está fazendo um estelionato intelectual. A pessoa está pagando e não está levando nada para casa, porque não tinha bagagem para isso. E a minha taxa de reprovação era muito alta. Como eu já não era grande coisa no que eu fazia, no métodos numéricos eu era bem ruim, foi fácil, porque começou a me afligir aquela situação, e não poder passar quem não tinha uma bagagem mínima na disciplina que eu dava aula, e por outro lado, ao mesmo tempo, ver a realidade das pessoas que estavam vindo para ter aula comigo, numa disciplina complicada, no curso de engenharia, e ver que eles estavam sendo enganados, na verdade. Alguém enganou eles em algum momento. E aí eu resolvi largar tudo e mexer com plataformas de aprendizado. Isso foi em 99 para 2000. O que aconteceu é que esse momento foi um momento em que as universidades estavam começando a investir muito em educação à distância, comprando LMS, aquele Learning Management System, etc. E eu achava, porra, que merda. Assim, eles estão pegando, o pessoal está pegando o material que dá aula com transparência, o que foi, e botando no digital. Isso não tem nada do meio que está sendo usado para fazer uma coisa que preste. Então, na verdade, está usando a internet da maneira mais vagabunda possível, né? E a gente começou, graças à FAPESP, a criar um projeto que na época a gente chamou Frame of Mind,
que era um projeto de criar um ambiente, ou seja, um espaço de aprendizado, até pensando arquitetonicamente sobre isso, de como o aluno poderia aprender aquele conteúdo de uma maneira bastante customizada em relação a ele mesmo. Foi aí que eu comecei a conhecer um pessoal de neurociências. Então a gente foi montando um grupo multidisciplinar. Eu larguei tudo que eu fazia e passei a fazer uma coisa que me apaixonava. Especialmente porque o meu aluno começou a ter um melhor desempenho. Na época eu fazia artigo científico, hoje eu não gasto meu tempo com isso. E aí a gente fez os artigos bem legais e ele ganhou os prêmios mais importantes do Brasil na área da educação à distância. E a universidade nunca me deu nenhum apoio, o que eu até acho que foi bom. Eu acho que a escassez é mãe da criatividade. E aí quando eu voltei de Brasília, que a gente ganhou os prêmios, eu não lembro se foi em 2002, 2003, a reitora me chamou, ela já não falava mais comigo, porque estava de saco cheio das reclamações que eu fazia. E ela me chamou para conversar, e aí eu agradeci pelos prêmios, ela agradeceu pelos prêmios e tal. Aí eu falei, olha, mas eu devo tudo à senhora, né? Ela falou assim, por que a gente não deu nada? Eu falei, por isso mesmo. A escassez é mãe da criatividade, mas eu estou querendo informar que eu estou pedindo demissão. E aí já estava incubado na minha cabeça, eu falei assim, cara, já que eu não consigo ter nenhuma... Porque a pior coisa do mundo é quando alguém nem sequer diz não. Você manda um ofício, faz um pedido, explica, e a pessoa nem dá a resposta. Aí eu acho isso uma falta de respeito. Aí eu decidi sair, e aí apareceu essa ideia, porra, dá para fazer uma instituição sem fim lucrativo, mas que pode ter lucro, só não pode distribuir lucro. Eu não vim para esse mundo para ganhar dinheiro. E aí nasceu o IPTI, o Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Inovação. A gente conseguiu aprovar um projeto, um plano de negócios na incubadora da USP, do CETEC, achando que a incubadora daria todo o apoio de gestão e negócios, e foi uma merda. Mas foi legal porque lá você encontra alguns empreendedores com quem você troca. E aí eu fui para a incubadora, e aí, chegando agora à sua pergunta final, por que Santa Luzia, né? Por uma conspiração aquariana, eu estava na praia, o telefone tocou, era a equipe do Gilberto Gil, que era ministro da Cultura, procurando uma ONG pequena, atrevida, multidisciplinar, para tocar uma parte de um projeto. E aí eu conheci o discurso dele do doim antropológico, que o Brasil precisava fazer um doim antropológico que ninguém entendeu muito bem. Mas para mim fez todo sentido, que é o doim antropológico da ideia do Gil é você ir nas pequenas comunidades, nas pequenas ONGs que fazem cultura local, que estão ali conectadas com a raiz desse país, a raiz cultural e etc., e fazer com que essas comunidades emerjam, ganhem suporte, sejam massageadas pelo governo, com apoio financeiro, com apoio tecnológico, etc. E a gente entrou para fazer cultura digital, fazer com que todas elas se comunicassem. Quer dizer, uma tribo indígena podia gravar uma música, isso em 2004, uma música deles, publicar em Creative Commons, e um grupo de hip hop de Heliópolis, por exemplo, pegar essa música, samplear e fazer uma nova música. Então essa era a ideia de um grande caldeirão cultural, que depois se chamou Teia. E aí, quando eu já estava... A gente foi expulso da incubadora, né? Porque a incubadora fez um questionário perguntando sobre a opinião das incubadas sobre ela. A gente falou a verdade e foi convidado a sair. Nesse momento de ódio criativo, a gente pensou no que seria, então, algo legal para Cracolândia. Eu morava perto, morava no centro de São Paulo, sempre gostei do centro. E a Cracolândia era muito encapsulada, né? Não é a Cracolândia de hoje que pulverizou a cidade toda. Mas isso não foi para frente, o Serra era prefeito. Não foi para frente, mas ficou na minha cabeça. E aí um dia, num café em Londres, com o pessoal do Arts Council, a gente estava indo selecionar um pessoal para fazer residência com os pontos de cultura do Ministério da Cultura. Eu troquei ideia com uma diretora, que virou minha amiga. Falei para ela da minha angústia da infância de lidar com a perpetuação da pobreza, né? Porque minha família é do interior, então eu via isso acontecer na minha frente com os meus amigos de 7, 8 anos, que aos 12, 13 já não podiam mais brincar porque tinham que repetir o ciclo dos pais. E ao mesmo tempo do ódio criativo, né? E aí ela deu, vamos fazer, e aí também conecta com o discurso do Gil, do doim antropológico. Assim, olha, eu acho que se você quer fazer alguma coisa que de fato possa impactar o mundo, você tem que sair de São Paulo. Cidades como São Paulo, Londres, Nova York estão todas fodidas, elas não têm capacidade de se renovar. Então a grande solução para a humanidade está nas pequenas comunidades. E aí a gente escolheu. A gente foi para Sergipe e escolheu um pequeno município, que na época era o segundo pior IDH de Sergipe, número 5.268 no Brasil, pequeno, 14 mil habitantes, boa parte em área rural. E a gente entendeu que esse município poderia ser a grande esperança, se você conseguisse fazer com que as pessoas se tornassem protagonistas da própria mudança e construir ali um modelo que depois pudesse ganhar escala. Isso contra tudo e contra todos, né?
Então acontece o que acontece com todo mundo, a gente é chamado de doido. Depois eu ganhei um prêmio de visionário, que eu digo que é o doido com reputação, porque não mudei nada, né? Tá tudo muito claro para mim, eu não mudei nada. Então, esse é um pouco da trajetória. Nasceu por uma demanda como professor universitário, de tentar ajudar o meu aluno a ser menos roubado intelectualmente. Depois virou o que virou hoje, que é exatamente tudo que eu sonhei na vida, mas não tinha a menor ideia do que ia fazer. Agora, nessa sua trajetória de inovador, apesar de ter em comum a inovação social, tem uma ruptura no certo sentido. Quer dizer, no início, você mesmo contou aqui, né? Tinham vários nichos de inovação que você atuava e hoje você concentrou os esforços em uma comunidade e meio que tem um canal de mudança muito mais claro, que é o empreendedorismo. Então, tenta contar para nós um pouco como que foi essa transição e como que você vê hoje, né? Quer dizer, dentro de vários outros possíveis canais que alguém poderia imaginar de mobilidade social, por que o empreendedorismo especificamente? Veja, primeiro que empreendedorismo para mim, ele não é só aquilo que as pessoas entendem mais claramente, que é você pensar em gerar negócios. Quando a professora prepara uma boa aula e vai dar uma aula procurando fazer algo melhor que ela fez ontem ou que fez no ano letivo anterior, ela está empreendendo para mim. Então eu olho empreendedorismo de uma visão mais ampla. O nosso modelo, agora chamado The Human Project, porque nasceu nessa conversa com o Arts Council, nasceu o nome The Human Project para ser um modelo. A gente continuava com o IPTI como uma instituição e o The Human Project como modelo. Só que eu comecei a ficar de saco cheio porque todo mundo chamava IPTU, ninguém chamava IPTI. E eu não podia cobrar a taxa, né? E aí também IPTI não dizia nada. E o The Human Project a gente ficava meio escondido lá, como sendo apenas o nome do modelo que a gente usava esporadicamente. Depois eu falei, é um nome super forte. Apesar de ser em inglês, eu não gosto muito, mas paciência. Como ele é para ser um modelo global, a gente adotou. Então, no The Human Project, a gente tem a construção de tecnologias sociais. E uma tecnologia social, independente da área, se é saúde, educação, o que for, ela por si só ela já tem uma natureza empreendedora. Porque a tecnologia social é uma solução criada pela pessoa que vive o problema. Então é criada pela comunidade. A comunidade não é beneficiária, ela é equipe de pesquisa. Claro que tem que ter uma equipe, no caso a gente, que faz essa mediação entre o conhecimento científico e tecnológico, que a gente vai buscar de onde tem a melhor solução sobre aquilo, o melhor conhecimento sobre aquilo. Mas a gente tem que, na verdade, revelar naquele grupo de pessoas, naquela elite local, a capacidade que eles têm, de fato, de construir soluções. Porque tem que ser uma solução construída dentro do contexto dela. Qualquer pessoa de fora que venha criar uma solução, vai criar uma solução baseada na sua própria lógica. Nunca vai conseguir fazer tão bem feito quanto se você conseguir fazer com que a pessoa mesma que vive o problema construa a sua solução. Então isso já é uma atitude empreendedora. Mas o grande momento do empreendedorismo é quando você vai para a segunda fase da tecnologia social, que é a escala. A gente chama de reaplicação. Porque não é replicação, porque cada lugar tem uma dinâmica diferente. E aí, cara, pelas experiências que eu tenho lá, quando a pessoa ela passa às vezes 3, 4, 5 anos construindo a solução, ela não acha que ela está fazendo nada demais. Porque ela não conseguiu perceber isso. Quando ela vai para uma outra cidade, um outro estado, outro lugar, outra comunidade, reaplicar, levar o conhecimento dela, e as pessoas que são iguais a ela, porque têm a mesma condição socioeconômica, ficam impressionadas com a qualidade da solução que ela criou, aí ela percebe que ela realmente fez algo transformador. E aí eu brinco sempre que o principal indicador de transformação social é o ângulo da coluna cervical. Até fazer as coisas, todo mundo fica meio curvado, assim. Quando a pessoa volta de uma reaplicação, cara, ela já volta empoderada, reta, que eu até vou me corrigir para ficar na posição correta. E aí você vê nitidamente que é uma mudança, mas é como se virasse uma chave. E aí tem a terceira fase, que é virar negócio. Então toda tecnologia social tem que virar um negócio sustentável. Pode ser com fim lucrativo, sem fim lucrativo, não importa, mas ela tem que encontrar sustentabilidade, não só financeira, mas também política, né? Porque nos municípios, nesse país, a gente tem um grande problema de descontinuidade. Então, para nós, essa visão empreendedora significa você mudar mentalidades. Sair da visão de coitadinho, do assistencialista, para partir para a visão do transformador. Isso não acontece com uma grande parte da comunidade, isso acontece com uma pequena elite. Por isso que eu coloco no meu currículo que eu sou elitista, eu gosto da elite, aquela pequena elite, daquelas pessoas que dão alguma oportunidade, agarram alguma chance. E aí depois elas começam a contaminar as outras, né? E aí essa contaminação acontece naturalmente. E isso é muito legal. Por outro lado, se você pensar no modelo tradicional de empreendedorismo,
Quando você vai para cidades como Santa Luzia, do Itaim, que são cidades que não têm emprego, não tem fábrica, não tem nada lá. Lá emprego é de vereador e prefeito. Você não pode pensar em formar pessoas para o mercado de trabalho, senão você vai formar pessoas para exportar. E esse é o grande problema das pequenas comunidades, no Brasil e no mundo, a imigração por necessidade. Então a pessoa sai, todo adolescente de Santa Luzia e dos municípios iguais, quando eles estão ali pelos 12, 13 anos, já começam a ser estimulados e pensar em quando que eu vou para São Paulo, quando que eu vou para o Rio, para Belo Horizonte, porque algum parente, alguém já foi para lá, e ele acha que ali é a grande oportunidade, porque se ele ficar lá, ele vai repetir o ciclo de pobreza dos pais. E se você olha para o mundo, para que fazer aquela porra daquele muro entre México e Estados Unidos? Para que morar nos Estados Unidos, meu Deus? Puta logo horroroso. Por quê? Porque é oportunidade de trabalho, né? Então, o México para mim é muito mais interessante do que os Estados Unidos, mas ninguém quer ficar no México porque não tem oportunidade. Então, essa imigração é uma imigração ruim para os dois lados. Porque é ruim para quem recebe, porque recebe pessoas que estão indo lá para morar em subúrbios, e aí tem todo o processo de tráfico, violência, etc. Mas que as pessoas querem porque precisa lavar a privada. E, por outro lado, as comunidades perdem pessoas que poderiam estar ajudando a transformar. E isso a gente criou esses grandes bolsões. Por isso que eu falo cidades como São Paulo, Nova York, Londres estão fodidas. Elas precisam mais de Santa Luzia do que Santa Luzia precisa delas. Né? Saulo, eu já ouvi essa frase algumas vezes e sempre me intriga. Pouca gente conhece Santa Luzia do Itaí ou consegue visualizar o território que você se dispôs a transformar, tá certo? Santa Luzia, né, é uma cidade com baixo IDH, como você colocou, com uma população ribeirinha que vive muito da pesca do aratu no mangue, né, são vários pequenos povoados, né, que muitas vezes até tem dificuldade de se comunicar e, no entanto, passou por uma profunda transformação. Eu sei que seria muito pedir aqui para você falar de todas as startups que o IPTI fomentou, porque são mais de uma dezena, mas conta um pouco como é que foi esse processo, por onde começou e quais foram as principais iniciativas que você realizou lá. Tá, eu vou dizer um pouco como é que o The Human Project ele pensa, né? Nosso foco é criar um caminho positivo, a gente não está olhando para o que já está aí. O que está aí é problema do governo, é corrigir, é passar band-aid nas desgraças que a gente causou. A gente tem que pensar, porque se você quer resolver o problema de fato, a gente trabalha com a armadilha da pobreza, que é um problema multifatorial e retroalimentável, como você bem sabe. Por outro lado, a gente fala que pobreza não é uma questão de dinheiro, é de mentalidade. E na minha opinião, a armadilha da pobreza afeta muito mais os ricos do hemisfério norte do que os pobres financeiramente. Então, o nosso modelo é pensar de uma trajetória positiva para toda criança que vai nascer em Santa Luzia nos próximos anos. Então, ver uma gravidez saudável, planejada, sem estresse, sem violência, uma mãe bem alimentada, depois uma mãe que possa empreender, ter uma melhor renda e ao mesmo tempo se dedicar ao filho, o filho ter uma parentalidade e paternidade positiva, depois a educação infantil e uma alfabetização exemplar, depois uma saúde bem alimentado, sem problema visual, etc. E depois ele tem a oportunidade de entrar em áreas técnicas, né, para começar a pensar em que área ele vai querer empreender. Sempre trabalhando a identidade local, no caso lá é manguezal. Então, trabalhar esse ativo do mangue, não o aratu, o sururu, mas a estética do mangue, o som do mangue, a capacidade do mangue de transformar, ou seja, tudo que existe de intangível em torno do próprio ecossistema, como é que a gente transforma isso em negócios. Essa é a trajetória do The Human Project que a gente faz. Só que para começar, você tem que começar pequeno, porque quando você traz inovação para uma comunidade que tem há décadas, talvez séculos, um processo de falência, de achar que, assim, que ninguém acredita, nem a própria comunidade acredita nela mesma, a gente começa com um projeto em cada área. Então a gente começou com um projeto na área da educação básica, o Sinapse, que é de alfabetização, um projeto na área de saúde, na época foi o HB, de anemia ferropriva, e um projeto de renda, que a gente começou com Cultura em Foco. E aí você vai construindo essa solução. O Sinapse, por exemplo, demorou 6 anos para chegar na primeira versão eficaz. Então, por quê? Porque a gente trouxe um grupo de neurocientistas da Unicamp, que tinham um conhecimento incrível sobre processamento cognitivo cerebral de crianças, no aprendizado de linguagem e matemática. Mas, por outro lado, você tem uma professora de escola pública, de uma comunidade muito pobre, que tem um conhecimento fodido, mas que acha que por ser pobre. E você fez doutorado também, eu também fiz, a gente pode falar mal. Quem faz doutorado, eu digo sempre que desenvolve uma arrogância não intencional de achar que sabe muito.
Isso sabe uma parte do conhecimento. A outra parte pertence à comunidade. É essa capacidade de dialogar que a gente não aprende. A gente aprende, eu digo sempre que o melhor exemplo de extensão universitária é a favela. Toda universidade pública brasileira tem uma favela na frente, do lado ou atrás. A exceção da UNB porque o plano piloto não permite. E aí o que a universidade faz é fazer um muro ou uma cerca, né? Mas enfim, voltando ao ponto, você vê que eu dou um bocado de viajada, a gente precisa fomentar esse empreendedorismo, mas eu preciso que a comunidade ela absorva esse processo dentro da própria dinâmica. Então, desde que a gente começou o Sinapse, por exemplo, a gente já sabia que o problema estava na primeira infância. A gente diagnosticou 28% de crianças com deficiência neurocognitiva. E aí foi entrevistar as mães, 70% de gravidez indesejada, violência, a porra toda. E ao mesmo tempo sabia que precisava de educação infantil. Mas só pode começar uma nova tecnologia quando você tem capacidade humana para fazer isso. Então, eu tenho uma frase que eu repito muito, que pressa não é urgência. Pressa é tomar a decisão certa agora, independente de quanto tempo vai demorar. Urgência é o que a gente sempre faz. Fica aí fazendo um monte de... gastando dinheiro, gastando energia e gastando esperança das pessoas. Então, todos os nossos projetos começaram assim. Começou um em cada área e esse um, no processo de desenvolvimento, ele vai gerando as novas demandas. Porque é um programa vivo. Cada solução que você resolve, cada problema que você resolve, você encontra novos desafios. Um dia eu dei uma entrevista para o Valor Econômico, uma live, né? E aí no final, depois já estava desligado, o repórter, que era muito bom, ele chegou e falou assim, cara, você já percebeu que esse seu projeto, esse seu modelo nunca vai dar certo? Eu falei, cara, lógico, e essa é a beleza, porque nunca vai ficar pronto. Eu não posso dizer isso para um financiador, você vai financiar um projeto que nunca vai dar certo. É um processo evolutivo contínuo de aperfeiçoamento. Então, hoje a gente tem 22 tecnologias sociais, e você já foi lá ver, então você vê que todas elas são transversais, todas estão dialogando em um grau maior ou menor de intensidade, mas é tudo sistêmico, que é uma palavra bonita, mas pouca gente entende, e menos gente sabe fazer. Outro dia eu dei uma palestra num banco, e um diretor falou, mas vocês fazem um trabalho legal, mas vocês não têm foco. Aí eu falei, não, você que tem cabeça encurtada. Porque uma pessoa que tem anemia não aprende direito. Se não aprende direito, tem menos chance de ter protagonista econômico. Se não tem boa renda, não consegue comprar alimento direito. Então, infelizmente, a gente só tem um foco, a gente é muito focado, é mais focado que o Warren Buffett. A gente só foca numa coisa, que é o ser humano. Agora, não tenho culpa se ele é complexo. Então, é por aí. E eu acho muito interessante porque ele é sistêmico em duas dimensões, né? Quer dizer, ele é sistêmico no sentido de que uma solução traz um novo desafio, mas também é sistêmico na maneira como você consegue escalar os seus modelos, né? Que você já mencionou um pouco, né? A história da reaplicação. Como que se dá isso na prática? Fala um pouco do mecanismo, do dia a dia. Tá. Acho que o foco principal do The Human Project, e acho que o nome é feliz nesse sentido, é formar capital humano, que é uma coisa que pessoas como você e outros economistas e outras pessoas que pensam em desenvolvimento sustentável defendem. Então, veja, em qualquer projeto nosso, a gente foca na elite local, aquele grupo de pequeno grupo de pessoas que de alguma maneira se disponibilizam a construir juntos. Então, a gente precisa chegar num grau de solução para aquele problema em que ele tenha, de fato, total aderência ao contexto local. Eu não posso pensar na solução que eu vou precisar de dinheiro externo ou coisas externas o tempo todo, porque isso não vai gerar sustentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, que aquelas pessoas que fizeram parte da equipe de pesquisa e que construíram a tecnologia social tenham um capital humano e intelectual e apropriação daquela tecnologia que sejam capazes de levar aquele conhecimento para outros lugares. Aí começa o processo da reaplicação. Então, a gente sempre vai encontrar, através sempre de parceiros que financiam, uma comunidade que tem o mesmo problema, e aí não vamos nós. Claro que a gente vai para acompanhar, monitorar, etc., mas quem vai levar a mensagem e a metodologia é a pessoa de Santa Luzia que ajudou a desenvolver. A gente fez agora, e isso vai gerando autoestima. Por outro lado, inspira as pessoas. Então, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Arte Naturalista, que o professor de artes visuais, de ilustração, grafite, aquarela, etc., ele vinha de São Paulo. Então, aqueles adolescentes de 11, 12, 13 anos de idade, quando tinham aula com esse professor, com o Marco Namura, eles jamais imaginavam na vida que eles iam ser igual ao Marco Namura. Marco Namura, para eles, era um ET. Vinha todo mês, passava um final de semana, dava aula de arte. Mas todos eles tinham talento e tinham compromisso. Quando alguns deles viraram professores de arte nas suas próprias escolas,
e eles começavam a dar aula para 20 crianças, adolescentes. Essas crianças achavam que podiam ser igual a ele, porque o menino é da própria comunidade, é vizinho, às vezes até parente. Então, a reaplicação, ela tem uma coisa que eu acho muito sofisticada, que é você levar inspiração. Você começa a despertar na cabeça das pessoas que não acreditam mais em si mesmas ou na vida, a possibilidade, cara, se essa pessoa fez, eu também posso fazer. Porque não é o Daniel que está indo lá resolver, é uma pessoa igual a ela, às vezes até mais pobre, mas que conseguiu fazer. Então, eu acho esse modelo muito poderoso, a gente usa muito pouco ele. A gente tem muita mania, até por trabalhar mais com pressa do que com urgência, de enfiar a goela abaixo das pessoas, um monte de coisa que não tem o contexto que as pessoas precisam, né? E Saulo, do que eu conheço do teu trabalho, existia... Não é meu trabalho, tá? Porque eu não faço quase nada, eu só faço vender. Eu tenho uma equipe maravilhosa que faz as coisas acontecerem, eu sou um vendedor. Exatamente, do IPTI. Do THP. Que agora vai virar THP, eu vou chegar lá, é que eu queria dizer. Então, do que eu conheço até agora, existia um modelo de ganhar escala que era pegar aquelas tecnologias que, digamos, estavam mais maduras e estimular essa reaplicação em outras comunidades. Certo. Mas, pelo que eu também percebi das nossas últimas conversas, você agora pensa num outro formato, de pegar o projeto sistêmico de Santa Luzia e reimplementar ele inteiro em outras comunidades, até com uma meta ousada de 200 comunidades, inclusive globais, no mundo inteiro, não apenas no Brasil, até 2050. Isso é uma transição ousada, você é ousado, você é ambicioso, não tenho a menor dúvida de que vai ser uma tentativa com bastante êxito e muita aprendizagem, mas eu queria que você comparasse essas duas estratégias, quer dizer, uma de expandir tecnologias, uma versus esse teu amadurecimento. Como é que foi essa tua percepção de que, no fundo, talvez esse outro modelo também seja bom ou até melhor? Eu queria que você falasse um pouco. Na verdade, não há nenhuma mudança. Naquele café de 2006, quando a gente concebeu lá em Londres o The Rima Project, a ideia sempre foi, vamos criar primeiro um piloto, uma prova de conceito, que demorou mais de 11 anos para ficar pronto, que a gente errou muito. Hoje a gente está com 13 anos em Santa Luzia. Eu acho que a gente já fez coisa absurdamente em 13 anos. E é engraçado essa questão do tempo, né? Porque há 13 anos atrás, se eu falasse que ia demorar 13 anos, não é muito tempo. Hoje, quem vai lá fala assim, nossa, vocês fizeram tudo isso em apenas 13 anos. O tempo é um elemento de pobreza humana absurdo. Mas quando a gente sentou no café, a gente falou, não, vamos criar uma prova de conceito, provar que é possível. E aí, a partir daí, começar a escalar para outras regiões do Brasil e do mundo, olhando muito para o Hemisfério Sul. Então, naquele café em Londres, nasceu a ideia de criar uma rede internacional de comunidades transformativas, com o nome The Rima Project. Há 2 anos atrás, a gente entendeu que o modelo de Santa Luzia está maduro o suficiente. Hoje, Santa Luzia tem tecnologias sociais em 62 municípios de 12 estados brasileiros. Eu brinco que é a cidade que mais exporta tecnologia de Sergipe, e uma das que mais exporta tecnologia do Brasil. E é legal que a gente não exporta laranja ou petróleo, a gente exporta conhecimento, exporta capital humano. Ninguém sabe disso, o que eu acho ótimo, porque a invisibilidade é um ótimo patrimônio. Espero que ninguém veja seu programa aqui. Mas a gente entendeu que está pronto para ajudar outras comunidades. Só que não dá para fazer 10. A ideia é que cada comunidade que a gente vá, que sempre será pequena, muito pobre, do ponto de vista financeiro, e isolada. Esse é um tripé do doing antropológico, do The Rima Project. Então ela não vai ter, muito provavelmente, quase impossível ter uma organização social lá com um perfil de inovação, de captação de recurso internacional. Não existe isso. Então a gente provavelmente vai ter que criar em cada comunidade dessa uma ONG local, com capital humano da região, que conheça o país, o território onde eles estão. E aí a gente vai virar mentor para ajudar essa ONG, esse novo tronco, né, da árvore do The Rima Project, nessa nova comunidade. Até eles ganharem maturidade suficiente para eles também poderem reaplicar para mais 2 ou 3. Então hoje a gente entende que a gente pode começar pelos próximos 5 a 8 anos, que eu não faço ideia de quanto tempo vai demorar, nunca fiz, né? A gente entende que a gente consegue mentorar, ajudar novos The Rima Projects, 2 ou 3 no máximo. E para isso a gente está abrindo um negócio social em Berlim, na Europa, para coordenar. Imagina transferir dinheiro da Noruega, de uma empresa norueguesa que quer fazer um projeto na Tanzânia, mandar para o Brasil.
Ah, Maria, eu vou morrer do coração da burocracia. Então a gente vai criar um negócio social na Europa, provavelmente em Berlim, para coordenar essa reaplicação. Porque aí, veja, eu vou para, por exemplo, uma comunidade na África e outra comunidade na América Central, por exemplo, daqui a 6, 7, 8 anos, quando essas duas estiverem maduras. Quando a gente for para outras na África, eu não preciso mais sair do Brasil para lá. A própria comunidade, essa Terrima Project africana, vai ajudar as outras 2 ou 3. E aí você vai criando aos poucos um processo de... Por isso que a gente chegou nas contas de 200, né? Pode ser 100, pode ser 300, isso para mim não faz diferença. Ali é só um chute. Mas a coordenação ficaria por um negócio social na Europa, até para também virar uma loja, um marketplace, para todos os produtos e serviços dessas pequenas comunidades poderem chegar no mercado global. Porque eu preciso trazer renda para esses lugares. Então, essa é a ideia, mas isso estava desde o início do modelo. Não, isso eu sei e eu acho o nome muito bom. Mas eu acho que essa internacionalização passa também a ser mais ainda coerente com o nome da Human Project. Exatamente. Mas talvez eu tivesse curiosidade de saber, quer dizer, em que Santa Luzia, ou em que medida, qual é o grau de inspiração em Santa Luzia? Por exemplo, se você hoje chegasse nessa comunidade da Tanzânia que você mencionou, começa também pela primeira infância, começa por esse tripé educação infantil, saúde. Como que vai ser esse processo? Como é que você imagina? O processo é o mesmo, em termos de tripé. Agora, qual tecnologia vai primeiro em cada uma das áreas vai depender muito da comunidade. A gente, obviamente, primeiro tem a reaplicação. A reaplicação, pelo próprio nome, não é replicação, ela exige uma customização. Então, vamos supor, eu estou conversando com o IT, que infelizmente está numa fase... Mas eu comecei um diálogo muito legal com o IT Community Trust, que fica na Flórida, mas de uma equipe incrível de haitianos que querem ajudar o Haiti a se desenvolver, não ser desenvolvido pelos outros. Que o Haiti, acho que é o cemitério das ONGs, né? Então, a gente estava conversando com eles. E a gente foi ver, na verdade, sim, outro idioma, francês e crioulo. A infraestrutura, a gente tem, queira ou não queira, nos menores municípios brasileiros, a escola, o posto de saúde. Aí, cara... Aí você vai ter que construir, provavelmente eles têm os mesmos problemas que a gente, anemia, alfabetização, no caso não português, mas crioulo ou em francês. Aí é a beleza da reaplicação, de você pegar as pessoas locais, trazerem para cá, elas entenderem como é que funciona o modelo e pegar o material e reconstruir à luz da realidade do contexto. Quando a gente for para um outro país de língua francesa ou crioula, ou com dificuldades de logística e de infraestrutura mais parecidas com o Haiti do que de Santa Luzia, é o pessoal do Haiti que vai reaplicar. Eu acho que essa é a beleza do processo. Agora, eu costumo dizer, para quem é cético, né? Diga, não, cara, fique tranquilo, que o 15º vai ser muito mais fácil que o 14º. Verdade. O foda vai ser fazer o segundo e o terceiro. Esses vão ser bem desafiadores. Mas quem vai definir prioridade... Por exemplo, eu estou negociando agora com a região de Odemira, que é no Baixo Alentejo, em Portugal. Nem faz muito sentido para a gente ajudar o hemisfério norte, mas por questões de relacionamento, de aparecer uma demanda. Lá o problema é totalmente diferente, lá é imigrante e envelhecimento. Então não adianta eu levar como prioridade a alfabetização. Eu tenho que levar outras coisas. Então a gente olhou no nosso portfólio quais são aquelas que têm a ver, porque o problema mais grave deles é, primeiro, o jovem não querer ficar lá. E aí você tem uma cidade de velhos, e dos 15 mil habitantes, 12 mil hoje são imigrantes, que trabalham nas estufas, que tem um problema de água. E aí tem um problema grande de integração entre esses imigrantes com a população local. E esse é o desafio. Aí você tem que usar qual tecnologia social que a gente tem pode ser reaplicada, ou seja, adaptada, para começar a mitigar esse problema. E aí quando você começa a resolver esse pequeno problema, quer dizer, esse problema não é pequeno, esse problema, aí você vai começar a derivar para outras, que podem ser nossas, que vão ser reaplicadas, ou a ONG local vai construir novas tecnologias sociais para problemas que não têm aderência com os nossos. Eu acho que essa é a beleza do modelo. Porque daqui a 30 anos, a gente vai ter um conjunto de soluções, e aí o desafio do escritório da Europa, vamos supor Berlim, é sistematizar esse conhecimento em rede para que essas diversas versões das tecnologias sociais, ou mesmo essas tecnologias que funcionaram e que foram construídas num lugar, mas que tem uma demanda de outro lugar para aquele mesmo problema, ela possa acontecer. Porque um dos grandes problemas do terceiro setor
que na verdade é um problema brasileiro, a gente não coopera. Está todo mundo tentando salvar o seu, tem problema de ego, cada um acha que sua ONG é melhor do que a outra. As pessoas não dialogam nos encontros, mas ninguém coopera. E na verdade a gente está criando o The Human Project num modelo seguinte: quem quiser permanecer dentro desse guarda-chuva tem que cooperar. Não dá para todo mundo querer ficar fazendo o seu. E essa é uma grande merda no terceiro setor. As pessoas não cooperam. Vocês estão lutando, a gente está lutando pelos mesmos problemas e cada um tentando devorar o outro, disputar o mesmo recurso. E quem financia também não financia a cooperação. Porque tem as questões pessoais, enfim, isso é uma desgraça longa, mas afeta todo. O pessoal fala mal de empresa, fala mal do governo, mas eu falo mal do terceiro setor também, que faz um trabalho incrível, mas não coopera, então não faz o que deveria fazer. Saulo, para a gente terminar aqui, você gostaria de deixar uma mensagem para os futuros empreendedores e também dizer aonde que a gente pode saber mais sobre o The Human Project, encontrar materiais, website, algumas das organizações que você fomentou? Veja, no site hoje da gente, que foi lançado esse ano, eu acho que está muito legal. Modesta parte, a gente conseguiu fazer um site que eu acho que representa bem o que é o modelo. O anterior parecia um cemitério, parecia que a gente já tinha morrido lá em 2016. Esse novo tá bacana, é thehumanproject.org.br ou mais fácil, thp.org.br. Eu acho que tem uma questão que, assim, primeiro, acho que um ponto que é importante é a gente precisa olhar para nós mesmos. Eu fui agora para um evento em Abu Dhabi, me convidaram para ser palestrante no Culture Summit, a 6ª edição. Cara, com uma peste, levaram uma ruma de gente, uma merda o evento. Pensa aquele evento que enche um monte de gente, cada um fala 5 minutos e ninguém se espreme no final, mas sempre tem um cafezinho. Mas o legal do evento é que o tema foi tempo, a matter of time. E aí eu me fui estimulado a pensar sobre tempo, né? E pensar um pouco sobre o nosso papel. E eu comecei o evento tirando sarro da plateia, boa parte dela milionária, né? Dizendo que, infelizmente, a gente tem a pobreza de acreditar que a nossa passagem pelo planeta Terra é o momento mais importante de toda a história do universo. Porque a gente está aqui. E a gente realmente acha isso. Então, o que eu acho que as pessoas deviam parar de perder tempo com o tempo e se preocupar com o seu dia a dia como ser humano. A passagem pela Terra é você tentar deixar o mundo melhor do que você recebeu. Pensando nesse tempo linear, que eu não acredito muito nele, mas é o que a gente tem para hoje, né? E eu acho que isso exige muito altruísmo, mas muito egoísmo ao mesmo tempo. Eu sempre defino o altruísta como um grande egoísta. Mas um egoísmo que você é nutrido pelo reflexo do que você faz. É diferente daquele egoísta que é nutrido como sendo o centro das atenções. E esse é um outro problema grave nesse país. Essa ideia de você personalizar, e que a igreja usa isso da maneira mais demoníaca possível. Aí você cria essas figuras humanas como sendo santos. Porra nenhuma. Na prática, na verdade, milagre é feito através de um processo coletivo de construção. Quando você cria essas figuras humanas que são beatificadas ou santificadas, você cria essa falsa expectativa de que existem grandes salvadores. E aí só aparece o capeta. A gente agora viveu um momento recente de uma duplicidade de capeta, né? Você tem lá o Bolsonaro de um lado, o Lula do outro, como seguindo os grandes salvadores. Quando, na verdade, a própria sociedade ela não consegue construir o próprio problema. Então, eu acho que quem quer fazer o bem deve procurar sempre a invisibilidade e esse altruísmo egoísta, que eu acho que é muito mais transformador do que o altruísmo puro ou o egoísmo puro. Maravilha! Então, com isso, a gente encerra a nossa conversa de hoje e agradeço de novo a todos que assistiram e continuem com o nosso Café com Labs. Muito obrigado.